Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Irmãos, hoje o culto ele vai ser um pouquinho diferente. Nós costumamos e dizemos sempre que quem faz é Deus, quem trabalha é Deus, quem move é Deus, e é tudo conforme a vontade dele. Ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, ele usa quem ele quer. E eu quero compartilhar aqui com vocês algo que eu acabei de comentar com o Michel ali atrás. Eu falei, varão, hoje vai ser diferente, porque até agora Deus não falou para mim aquilo que eu vou ministrar. E não tem como eu falar para o pastor, troca, não é comigo hoje, porque é. E é por isso que eu falo que vem dele, é por ele. Aconteceu um fato comigo na semana passada. Eu estava acompanhando minha esposa até o serviço e eu vi um senhor, um conhecido. 8h30 da manhã, ele estava sentado na padaria tomando cerveja. Esse frio já. E aquilo dali me incomodou demais, e vocês já vão entender o porquê. Quando eu comecei a minha caminhada com Cristo, há muitos anos atrás já, esse homem, ele começou a caminhar, ele começou a frequentar a mesma igreja, ele se batizou, ele aceitou, ele ficava na mesa de som, e a sua esposa já era daquela igreja. Ela é pastora daquela igreja, ela está lá até hoje. E ela ia sozinha, e no decorrer da sua vida, uma mulher de oração, uma mulher piquititica, mas pensa na unção que aquela mulher tem. E ela sempre buscando e orando. Baixa um som um pouquinho para mim, Gabriel. Ela buscando e orando, clamando pela família, ela conseguiu levar os 2 filhos e conseguiu levar o marido. E ali aquela palavra de Deus se cumpria na vida dela, né? Ela e a casa dela, servindo ao Senhor. E assim durou por muito tempo, por muitos anos. Só que chegou um tempo ao qual ele parou de ir. Ele, o marido e o filho, o menino. Ficou ela e a filha. E eles se desviaram e começaram naquela bagunça, naquela bebedeira, e fuma e rua o dia inteiro. E por isso que aquela cena de me ver, que eu vi ele sentado na padaria, aquele horário, tomando cerveja, me chateou, me doeu. E eu comentei com ela, porque ela não conhece. Eu falei, esse rapaz aí, ele está desviado, e há muitos anos, há muito tempo. E a mulher dele é uma mulher guerreira, de oração, trabalha, batalha a vida toda. E ela, graças ao bom Deus, ela está firme até hoje. E aquilo dali me chateou. E por algum instante eu fui caminhando junto com ela e falando com Deus. Só que aquilo dali subiu no meu coração de uma forma ao qual não deveria. Porque aquilo dali subiu ao meu coração com uma forma de ira naquele instante, naquele momento. E eu falei, Senhor, enquanto a gente está te servindo fielmente, todo dia dentro da tua casa, te buscando, te louvando, a gente tem passado por momentos tão difíceis, tão conturbados, a gente tem passado por dificuldades estando dentro da tua casa. E essas pessoas que não trabalham, que estão afastadas há tanto tempo, de onde que sai tanto dinheiro? Porque é todo dia, irmão, é todo dia. O dia inteiro bebendo, o dia inteiro fumando, o dia inteiro na rua. Fala, Senhor, eu estou dia a dia na tua casa e eu tenho passado por dificuldades, por momentos difíceis. E essas pessoas afastadas, de onde que tira tanto dinheiro? E aquilo dali, por alguns instantes, tomou conta de mim. E eu fui conversando com ela, e quando eu deixei ela no serviço e fui voltando, eu fui me acalmando, fui respirando. E ali Deus começou a trabalhar e começou a falar comigo. Irmãos, eu vim pelo caminho até chegar em casa que eu não sei nem como que eu caminhei por aquele instante, por aquele trajeto. Porque parecia que eu tinha saído fora da rota, que eu tinha saído fora da terra. E Deus, ele começou a ministrar algo tão forte comigo que eu tive que escrever. E eu vim entender que a única coisa que eu trouxe para o culto hoje foi aquilo que Deus tinha falado comigo naquele dia. Porque Deus me incomodou, liga o computador e pega o que você escreveu, porque nem no celular estava lá. E eu peguei e trouxe. E Deus falou, você vai falar isso, e só. Por isso que eu disse que Deus não me deu palavra nenhuma, não me trouxe nada mais. E eu quero compartilhar isso com vocês para que vocês venham entender. E eu peço que vocês prestem muita atenção, porque eu vou tentar passar da melhor forma possível, da maneira ao qual Deus trabalhou e falou comigo. Eu quero passar fielmente a vocês, tentar com que vocês fiquem na mesma sintonia qual eu tive.
tentar trazer na maior realidade possível aquilo que Deus falou. E foi dessa forma. Trata-se do tempo ao qual Deus falou. E como se tivesse uma pessoa caminhando do meu lado, sendo enviada de Deus naquele trajeto, e a pessoa se apresentou a mim e falou assim: olá, o meu nome é Tempo. E eu quero já dar início deixando uma pergunta para você. Eu estou a favor ou contra você? Mas não responda agora, porque nós temos tempo. E eu caminhando e voltando para casa. Ele falou assim: vamos conversar um pouco. Mas para isso, eu, como tempo, vou parar as horas por um instante. Irmãos, é uma cena de filme. Sabe aquela cena de Matrix que tudo para, fica paralisado, aquele negócio surreal. E eu andando na rua, carro, ônibus, caminhão para lá e para cá, e aquela... Eu nunca tinha passado por uma situação como essa. E ele continuou dizendo: eu vou parar o tempo por um instante. Eu venho e sou criado pelo mesmo Criador de vocês. Eu também sou criação de Deus. Mas vocês já repararam como eu tenho passado? Toda vez que ele falava, ele se apresentava para mim como tempo. Tempo materializado numa pessoa. E ele diz assim: vocês têm reparado como eu tenho passado? Como eu avanço? Vejamos. Estamos no meio do ano de 2021. A pandemia começou no início de 2020. Em uma conta rápida, já estamos por volta de 1 ano e meio nisso. Outro ponto. Há quanto tempo o pastor está lá com vocês? Ele falou: vamos lá. Há quanto tempo você frequenta essa igreja? Há quanto tempo você é cristão? Consegue notar como eu estou passando? Agora vamos um pouco mais além. Novamente eu pergunto: eu, como tempo, estou a favor ou contra você? Mas não responda agora, eu te darei o tempo. E as coisas começaram a se mover novamente, parecendo em câmera lenta, e aquele dali foi me arrepiando, eu já não tinha noção de onde eu estava, do que estava acontecendo. E depois de alguns instantes, vamos continuar. Eu estou presente na vida de todos, diariamente. Eu quero deixar uma dica: me utilizem a seu favor. Não entendeu? Vejamos de forma que você me utilizam e tenha te levado. A favor do Criador ou contra? Vejamos, da forma que você me utilizam, tem te levado a favor ou contra o Criador? Preste atenção. Eu, como tempo, tenho passado na mesma velocidade de sempre. Mas quando fiz algumas perguntas, vocês já acharam que eu estou passando rápido demais. Quando se trata da pergunta ao qual ele me fez aqui, e eu escrevi no começo: há quanto tempo nós somos cristãos? Há quanto tempo nós frequentamos essa igreja? Há quanto tempo o pastor Marcelo já está aqui com a gente? Se a gente for parar por alguns instantes e olhar, nossa, o tempo está passando muito rápido. Parece que foi ontem que ele chegou, já tem mais de 1 ano, não tem, pastor? Só que o tempo está correndo da mesma velocidade, ele tem andado da mesma forma. Para uns parece que está demorando, para outros parece que está acelerado, mas ele continua na mesma velocidade. O tempo, ele é o mesmo. E ele continuou dizendo aqui, pois bem, outra dica. Precisamos priorizar o tempo a fim de chegarmos a um objetivo ao qual buscamos e deveríamos estar buscando. Eu, como tempo, estou sendo mal utilizado por vocês numa grande maioria. E ele disse assim: os pais, as mães, é difícil, né? Administrarem a seu favor. Corram comigo do lado para favorecê-los diante do Criador. Usem o tempo para orar, para buscar, para clamar. O Criador tem ouvido e eu não paro. Aí ele diz assim: e os jovens? Eles me utilizam por volta de 12 a 15 horas por dia na internet. Mas calma, não vim expor ninguém. O conteúdo que vocês fazem na internet, nada disso eu venho expor. Mas o Criador vê as mensagens, as fotos, os jogos, as conversas. Eu, como tempo, pergunto novamente: estou a favor ou contra vocês? Perceba que agora eu não paro mais. Já tivemos tempos de pensar e refletir.
e de saber a resposta sobre essas perguntas. O tempo está passando, está acabando, está se esgotando. A cada virada de tempo, a cada ciclo de relógio, a cada amanhecer, é um dia a menos para você utilizar ao seu favor. Eu, como tempo, digo a vocês que estou no fim e preciso dizer: o Criador está voltando. Use-me a seu favor. Não me perca, não me desperdice, não me jogue fora. Eu sou valioso demais. Antes que eu acabe, eu preciso deixar um alerta. O meu fim está próximo. Eu, como tempo, vou acabar. Vocês precisam me utilizar ao seu favor. O rei está voltando. A trombeta está sendo polida para ser tocada. Os anjos estão aquecendo a voz. E para terminar, o silêncio traz respostas. Eu, como tempo, estou a favor ou contra vocês? Assim como o céu existe o inferno também. No restante de tempo que tenho, digo: use-me a seu favor. E ali parecia que eu voltei para a minha realidade, tudo aquilo ali se passou. Mas, irmãos, foi algo tão forte, tão intenso. E a Bíblia nos relata e ela nos diz no livro de Eclesiastes, no seu capítulo 3, que há tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo específico para tudo nas nossas vidas. E nós, muitas das vezes, nós não nos atentamos para isso. Nós deixamos com que isso venha passar despercebido. O tempo, ele foi criado por Deus, ele foi estabelecido pelo Senhor, mas assim como nós estamos aqui de passagem e temos um tempo limitado nessa terra, o tempo em si ele também tem. Porque chegará um dia ao qual nós vamos estar subindo junto a Deus, permanecendo firmes e fortes diante da presença dele, buscando e nos mantendo de pé. Mas também durante esse período, durante esse tempo ao qual a igreja não estará na terra, ao qual o Espírito Santo será retirado dela, haverá aqueles que vão ficar. Aqueles que não andaram da forma ao qual deveriam, aqueles que não buscaram da forma que precisavam, aqueles que não souberam administrar o tempo e jogaram fora. Essas pessoas, elas clamarão por uma porta de igreja aberta, por um pastor para fazer uma oração, por alguém que venha dar um abraço, por alguém que venha acalmar, por alguém que venha fortalecer. E essas pessoas são aqueles que permanecem firmes, fortes. Só que quando eles buscarem essas pessoas, nós não estaremos mais aqui. Eles não terão aquilo ao qual eles necessitam, aquilo ao qual eles precisam. E tudo isso, ao que é mencionado, ao que é falado diariamente através dos cultos, das pregações, a cada virada de tempo, todos nós temos a oportunidade de aprender, de ouvir e de escutar. Só que a escolha de caminhar com Cristo ou de fazer de uma forma diferente é opcional. Nós aprendemos e nós sabemos tudo aquilo que é verdade, tudo aquilo que o Senhor quer, tudo aquilo que Ele almeja de cada um de nós. Mas muitas das vezes, por tolice, por coisas tão fúteis, a gente deixa de caminhar com o Senhor, a gente deixa de acreditar, a gente quer tomar a rédea da nossa vida e andar por caminhos ao qual nós achamos ser o melhor. Nós achamos ser os mais práticos, o mais fácil. A Bíblia ela relata várias histórias e várias passagens ao qual ela nos diz que não adianta tomar por caminhos que não são de Deus. Não existem atalhos. Não existe dar uma fugida daqui e dali que eu vou chegar na frente, que eu vou adiantar, que eu vou conseguir parar para descansar. O caminho ele é um só. A porta ela é uma só. Ela continua estreita e ela não vai se alargar de forma alguma. A porta da salvação ela vai continuar a mesma. A larga ela leva para a perdição. Aquela que nos fará encontrar com Jesus, que encontrará com o nosso Mestre, com o nosso Deus, ela vai continuar estreita. Não tem outra forma de se achegar ao Senhor a não ser cumprindo tudo aquilo que Ele tem pedido, tudo aquilo que Ele tem falado. Você fazer a vontade do Senhor 99% não te basta, não será suficiente. Chegará um dia ao qual nós nos apresentaremos diante de Deus e prestaremos conta de tudo aquilo que nós oferecemos e fizemos aqui embaixo. Mas também chegará um tempo ao qual as pessoas chegarão diante de Deus e falam: Senhor, em Teu nome eu curei, eu libertei, eu restaurei. O Senhor dirá: afasta-te de mim porque eu não te conheço. A palavra do Senhor ela é bem clara quando ela diz que nós devemos ser quentes ou seja frio. Se você for morno e ficar em cima do muro, o Senhor ele vai te vomitar. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor.
Dentro de tudo isso, nós precisamos entender, nós precisamos compreender que já não há mais tempo para se perder. Que não há tempo para ficar de picuinha daqui, para nariz virado dali, para achar que isso ou aquilo não está certo. Nós temos que fazer a nossa parte e esquecer do resto. Se for preciso, se for necessário agir e andar como os animais andam, muitas das vezes os animais de carga, que eles colocam colocam ali que eles só conseguem olhar para frente, faça isso. Não olhe para o lado, irmão. Se o teu olho está te fazendo pecar, arranca e joga fora. Se a tua mão te faz pecar, lança fora. O caminho ele é um só, não há tempo a perder. Nós já temos perdido tempo demais com tantas coisas que não vão nos aproximar de Deus, que não vão nos levar ao reino. O tempo ele está acabando, ele está se esgotando. Ele também é criação de Deus e ele também vai passar. Nós temos que nos atentar a esses detalhes. Nós temos que nos atentar a essas coisas. Eu tenho duas notícias a dizer a vocês, uma boa e uma ruim. O Senhor, Ele continua olhando, Ele continua cuidando e Ele continua zelando. Assim como foi dito aqui, já estamos por volta de 1 ano e meio dentro dessa pandemia. O Senhor tem cuidado de você esse tempo todo e Ele vai continuar cuidando. Ele não vai largar a tua mão, é nós que largamos a dele, por escolha nossa. Só que por trás disso também tem uma notícia que ela não é agradável. Muitos sabem, outros não aceitam, mas é a realidade. Esse mundo ele não vai melhorar. Essa situação ela não vai melhorar. Nós vamos enfrentar essa pandemia, ela vai acabar e outros problemas virão. Outras dificuldades virão. E por que tudo isso está acontecendo, irmãos? Nós estamos diante da última semana, mencionada e dita por Daniel. Nós estamos caminhando para o fim. Não adianta querer achar que vai melhorar, que vai tudo ficar belezinha, não vai. As coisas vão melhorar sim, por um período curto de tempo, por 3 anos e meio. Mas eu não quero estar aqui quando isso acontecer. Porque nessa melhora, nessa falsa prosperidade ao qual o mundo vai passar, será já prestes à grande tribulação. 3 anos e meio de falsa paz, de tudo bem, de tudo tranquilo, para os próximos 3 anos e meio o bicho pegar. Para o qual as pessoas que aqui estiverem vão desejar morrer, vão querer, vão clamar pela morte e não vão conseguir, não vai ter. Porque da mesma forma que o Espírito Santo vai ser retirado da terra quando os santos subirem, não haverá mais morte. A pessoa vai ter um braço arrancado, uma perna arrancada, ela vai se estribuchar de dor, mas ela não vai conseguir morrer. Pode feridas de morte no teu coração, ela não vai morrer. Nesse tempo, nós não deveremos estar aqui. É isso que nós devemos buscar, é isso que nós devemos clamar. A palavra do Senhor hoje é que o tempo eles tem acabado. O tempo está caminhando para o fim. E o posicionamento ao qual nós precisamos ter, só cada um de vocês sabem. De forma alguma estamos aqui para expor, mas você sabe muito bem aonde você precisa consertar, aonde você precisa ajustar, aonde você precisa colocar no eixo. O céu existe, o inferno também. Se você clama e almeja subir aos céus, tem que tomar cuidado para que você não venha tomar o caminho inverso e descer. A palavra do Senhor cumprida, 99% não adianta de nada. Não adianta cumprir 9 dos 10 mandamentos e deixar um para trás. Nós temos que andar corretamente diante da palavra do Senhor. A palavra de Deus no livro de Mateus, no seu capítulo 7. Abram comigo em nome de Jesus. Mateus 7. Mateus, capítulo 7, de verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do teu nome nós anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios. E fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal.
Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio, que constrói a sua casa na rocha. Cai a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Amém? A palavra do Senhor, ela é bem clara, ela é bem direta. Quando nós nos atentamos a tudo aquilo que Ele tem falado, tudo aquilo que Ele tem dito, e meditamos naquilo ao qual o Senhor quer fazer, muitas das vezes ela dispensa qualquer tipo de apresentação, de diálogo. Ela é direta e reta. Aquilo que está escrito aqui foi escrito por homens, sim, mas ela foi inspirada por Deus. Ela foi inspirada pelo Senhor. Tudo que tem escrito aqui, ela já aconteceu, tem acontecido e ainda vai acontecer. A Bíblia, de capa a capa, eu costumo dizer que ela é um manual das nossas vidas. É um manual de como nós devemos nos portar, de como nós devemos agir, de como nós devemos caminhar, de que ponto nós estamos, até que ponto nós vamos chegar. Aquilo que nós necessitamos de alimento para hoje, aquilo que nós precisamos de alimento para amanhã, aquilo que será o nosso futuro, tudo aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos, almejamos, está dentro dessa palavra. O Senhor, Ele traz um alerta muito importante. Nós precisamos corrigir aquilo que por muitas vezes nós achamos que não é necessário, que é uma coisa boba, que é uma coisa tola. Mas essa pequena tolice, ao qual nós achamos, pode estar fechando a porta estreita e deixando escancarada aquela que é larga. O nosso inimigo, a nossa luta, como nós bem sabemos, não é contra a carne nem o sangue, é contra os principados e potestades. O inimigo, de forma alguma, ele está preocupado com aqueles que estão lá fora. A preocupação dele é com a gente que está aqui dentro. Num dia de frio, sentado aqui dentro, ouvindo a palavra do Criador. É com nós que ele está incomodado. Aquele irmão ao qual se desviou e ao qual eu contei a história, que está sentado na padaria, será que o diabo tem alguma preocupação com ele? Será que ele está preocupado com a vida dele? Será que ele está olhando para a vida dele tentando fazer algo contra ele? Irmãos, infelizmente ele já está sob o domínio das trevas. Ainda há tempo. Por mais que o tempo esteja acabando, mas ainda há tempo de se consertar, de voltar aos caminhos, de deixar essa vida de pecado, de deixar essa vida de lama, de sujeira e trilhar num caminho ao qual Deus chamou e Deus colocou. Mas enquanto ele estiver lá, o diabo não está preocupado. O diabo, ele se preocupa com a esposa dele, que fielmente está dentro da igreja orando e clamando pela família. Que por uma hora estava com ela e hoje não está. Mas a fé dela, ela não deixa abalar. Ela continua clamando e ela continua buscando. E é com ela que o diabo se preocupa. E é com ela que ele quer derrubar, que ele quer atacar. Porque se ele conseguir tirar ela da presença de Deus, aquela família será destruída. Se ele conseguir tocar nela, acabou os planos de Deus para aquela família. Porque é a única que se mantém de pé. É a única que está ali como alicerce, como coluna, como fortaleza, como uma rocha. E quantos de nós não estamos nessa mesma posição? Estamos aqui e temos por trás das nossas vidas tantas e tantas pessoas ao qual nós clamamos e buscamos. Quantos de nós aqui hoje não somos coluna de muitos e muitos familiares, parentes, maridos, esposas, que seja, ao qual você ora, ao qual você luta, ao qual você batalha? Agora imagina se você não aguentar, se você quebrar, se você ruir, se você se despedaçar. Se essa sua fortaleza, se essa sua coluna, se ela for abalada, se esse seu alicerce ele venha a estremecer, o que vai acontecer com aquele que nós vemos buscando, com aquele que a gente vem orando, com aquele que a gente vem clamando? Eles se achegarão diante de Deus? Eles conhecerão a verdade ao qual nós seguimos e buscamos? Eles chegarão a conhecer essa verdade? Eles caminharão por essa porta que levará à salvação? Irmãos, as investidas do inimigo, elas sempre vai ter na nossa vida. E por mais dificuldade ao qual nós venhamos passar, nós venhamos viver, nós temos que nos manter firme. Se for preciso que você por um dia não tenha o que comer, agradeça ao Senhor.
Se você passar uma semana sem ter o que se vestir ou ter o que calçar, agradeça ao Senhor. Porque toda e qualquer provação, toda e qualquer luta a qual nós venhamos passar é por um propósito maior. Se for preciso que a gente venha num extremo a ser preso, a ser caluniado, a apanhar na rua, que você agradeça ao Senhor. Porque no final dessa jornada, no final dessa caminhada, nós estaremos com Cristo. Todo sofrimento, toda dor, ela é válida quando nós nos mantemos firmes diante da palavra do Senhor. Quando nós sabemos que tudo isso que a gente tem enfrentado vai nos levar para um caminho que é bom, que é reto, que é digno. Vai chegar um dia ao qual nós vamos falar, valeu a pena. Graças a Deus eu consegui, eu tive forças para isso. Eu não caí, eu não desanimei. Assim como foi mencionado aqui nessa semana pelo pastor, nós temos que agir como Arão e Hur. Aqueles que estão nos intercedendo, aqueles que estão orando e os braços estão cansando, dê o apoio, dê o sustento. Hoje você ajuda a levantar um irmão que está fraco, amanhã pode ser você e ele está te ajudando da mesma forma. Nós temos que nos manter de pé e não olhar com desprezo ou apontar aquele que não está no caminho correto, aquele que tem pecado, que tem feito algo ao qual não tem agradado ao Senhor. Dobre a tua oração, a tua intercessão, ajude e apoie. Eu não quero chegar nesse final de caminho, nessa porta, e olhar para o lado e não ver vocês. Eu quero chegar com todo mundo lá. O desejo do meu coração não é chegar apenas com a minha família, mas é chegar com o maior número de pessoas possível até lá. Saber que eu não vou ser o único a vencer essa corrida, mas muitos e milhares também vencerão. Também chegarão até lá. Que saberemos que toda essa prova, ela teve um final feliz. Deus hoje ele veio tratar de uma forma diferente, ele veio tratar de uma forma específica. Ele pediu para relatar aquilo que eu tinha passado, aquilo que eu vivi junto dele. E as palavras elas veio complementando e se encaixando diante daquilo que ele quer. E eu agradeço a Deus por isso. E eu creio que cada um de nós vamos ter isso no nosso coração, vamos ter isso na nossa mente e nós vamos se lembrar. A cada momento que você escutar aquele barulhinho do relógio, porque aqui eu não mencionei, mas tudo isso passou com aquele barulhinho, que deixava o negócio mais impactante, mais impressionante. A toda vez que você olhar para o relógio, que você vê o ponteirinho se mexendo, você vai se lembrar. Eu sempre costumo dizer que não é um dia mais, é um dia menos. E assim tem sido, porque Deus tem confirmado. Nunca diga é um dia mais, não, é um dia menos. Eu tenho que me apressar em me consertar, eu tenho que me apressar em estar diante daquilo que Deus quer, daquilo ao qual Ele me chamou. Lembrando e sabendo que há um tempo determinado para todas as coisas. Nós temos que nos acalmar, nos tranquilizar. A nossa correria tem que ser apenas nos se consertar, se posicionar. O restante do tempo, o restante da direção, é o Senhor quem faz, é Ele quem diz. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito. E volto a repetir, irmãos, Deus tem cuidado e Ele vai continuar cuidando. Não se desespere, fica tranquilo, Ele vai continuar cuidando. Amém? Apenas não solte e não largue de forma alguma a mão de Deus. Independente daquilo que você tem passado, daquilo que você tem vivido, não solte. Jesus, Ele está no barco. Por mais que o mar esteja agitado, por mais que o vento esteja soprando forte, Ele está no barco. Enquanto nós nos desesperamos, Ele está ali cochilando, descansando. Ele está tranquilo e é essa paz, é essa tranquilidade que Ele quer que a gente venha ter. O Senhor, Ele quer que no meio dessa tempestade, no meio desse barulho todo, que você descanse, que você fique em paz. Porque se você não soltou a mão dEle, não há motivo para você se preocupar. Se você não soltou a mão dEle, não tem por que você se desesperar. Da mesma forma que não tem faltado, não vai faltar. Ele não vai deixar. O maná foi entregue diariamente. E assim tem sido na vida de muitos desses que estão presentes aqui. Ele tem entregado aquilo que você necessita para o dia. Por mais que a necessidade tenha te mostrado algo diferente, por mais que você olhe para o teu armário, para a tua despensa, você olhe para as tuas contas e diz, meu Deus, isso está virando uma bola. Não está não, irmão. Ele está cuidando. Ele te dá a porção necessária para aquele dia.
Não se preocupe com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias aflições, as suas próprias lutas. Curva a tua cabeça, fecha os seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer, ó Pai, por todo o teu trabalhar, por todo o teu falar, por todo o teu agir, Senhor, por todo o teu mover, ó Pai. Que nós possamos compreender e entender nessa noite, ó Deus, aquilo ao qual nós precisamos fazer, ó Pai, para estar diante da tua vontade. Não há nada, Pai, de bom que não possa melhorar, Senhor, como da mesma forma não há nada ruim que não possa piorar, ó Pai. Que nós possamos nos consertar, ó Pai. Que a gente venha estar diante da Tua presença, Senhor, para poder Te glorificar, Te exaltar, Te bendizer, ó Pai. Que nós possamos entender, Senhor, que o tempo ele tem passado e que ele não para, Pai. E que tem caminhado para o fim, ó Pai. Chegará o tempo ao qual não haverá mais tempo, Deus. Mas nós estaremos firmes contigo, Pai. Nós estaremos diante do Senhor, ó Deus, Te glorificando e Te exaltando, Pai. Se aproxima o dia, Deus, ao qual nós vamos sentar junto a Ti numa mesa, Pai, para ceiar com o Senhor. Nós seremos servidos por Ti, ó Pai, e nós almejamos e buscamos esse dia, Pai. E Ele nunca esteve tão próximo, Senhor. Ele nunca esteve tão próximo, Pai. Que nós possamos estar todos juntos, ó Deus. Pai, crava essa palavra, Deus, no coração dos Teus filhos. Crava essa palavra, Senhor, no coração dos Teus servos, ó Deus. Que nós possamos entender e compreender, ó Senhor, que nada é sobre nós, que tudo é sobre Ti, Senhor. Tudo é sobre o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nada gira em nosso torno, Pai, e sim ao Teu, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ministra sobre o coração dos Teus filhos, ó Pai. Eu sei que nessa noite, ó Pai, o Senhor tocou, o Senhor mexeu, ó Pai, e o Senhor nos trouxe lembranças, ó Deus, de pontos ao qual nós precisamos, ó Deus, retomar, ó Pai. De projetos, de planos, ó Deus, de pensamentos, ó Pai. O Senhor hoje, nessa noite aqui, mostrou, ó Pai, aquilo que nós precisamos nos afastar, aquilo que nós precisamos arrancar, aquilo que nós precisamos tirar, ó Deus. E por um outro lado, de uma outra forma, aquilo ao qual nós precisamos buscar e nos aproximar. Que todavia, Pai, seja feita a Tua vontade, Pai. Que nós possamos entender, Senhor, que nós estamos diante dos Teus olhos, ó Pai. Nós estamos debaixo, ó Pai, da Tua proteção, que o Senhor tem feito, o Senhor tem operado, Pai. O Senhor tem ministrado, Pai. Não ouvimos quando nos afastamos de Ti. Não ouvimos quando damos atenção àquilo que não devemos, ó Pai. Mas o Senhor diariamente tem falado e ministrado sobre os nossos corações. O Senhor diariamente tem colocado homens e mulheres, ó Pai, diante da nossa presença para trazer algo que vem de Ti. Que nós possamos compreender, Senhor. Que nós possamos compreender que o Senhor ele está, ó Pai, em todo lugar. Que o Senhor habita, Pai, em nosso meio, Pai, e que o Senhor fala aos nossos corações. Seja através de uma palavra, seja através de uma música, seja através de uma pessoa, ó Pai, que muitas das vezes nós nem conhecemos. Mas o Senhor traz respostas, ó Deus. E o Teu silêncio também fala conosco, Pai. O Teu silêncio, ele também traz respostas, ó Pai. Porque muitas das vezes nós temos que nos acalmar, Pai, para ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem dito. Cuida, Senhor, dos nossos corações, cuida das nossas vidas, ó Pai. Cuida da nossa família, Pai. E nos mantenha de pé, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Levanta ao nosso lado, Pai, pessoas como Uri e Arão, Senhor. Para nos sustentar, ó Pai, quando os nossos braços se cansarem, Pai. Quando a nossa fé se diminuir, ó Deus. Quando não há mais forças em nós, ó Pai, que o Senhor venha a operar. Que nós possamos contar com o nosso irmão que está à nossa direita, Deus. Que nós possamos contar com o nosso irmão que está à nossa esquerda, Pai. Para que num só propósito, Senhor, numa só união, numa só comunhão, nós podemos chegar até Ti, Deus. Os dias, eles não estão fáceis, Deus. A caminhada, ela não está fácil, Deus. As Tuas palavras, Deus, vem nos revelando e nos trazendo, ó Pai, que dias piores ainda estão por vir, ó Deus. Mas nós estamos firmados na Tua palavra. Nós estamos firmados na rocha. E nada vai nos abalar, nada vai nos estremecer, Senhor. Nada vai fazer com que nós saiamos da Tua presença, ó Pai. Por mais que venha apertar, Pai, que mais que venha doer, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos contigo. A nossa casa, ela está firmada na rocha, Senhor. Nós não construímos ela na areia, Senhor. O vento não vai derrubar, a tempestade não vai levar, ó Pai. Porque nós estamos firmados em Ti, Pai. E é dessa forma, Senhor, que eu Te agradeço, Deus. Por tudo aquilo que o Senhor tem falado, por tudo aquilo que o Senhor tem dito, por tudo que o Senhor tem ministrado, ó Pai. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Deus.
e que teus filhos venham guardar essa palavra no coração, ó Pai. E que toda a honra, Senhor, que toda a glória e todo o louvor seja dado a Ti, ó Pai. O único Deus que faz, ó Deus, e que merece a nossa adoração e o nosso louvor. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor em nome de Jesus.